Olá, somos do Grupo Socorrista Maria de Nazaré e estamos aqui para trazer Emmanuel através dos livros, das lições escritas pelo médium Francisco Cândido Xavier. Esse mentor amigo nos trouxe muitos ensinamentos e hoje, especialmente, nós vamos falar do livro Ceifa de Luz, na lição 14, que tem como nome Indicação Fraterna, a indicação de um grande irmão, né? Emmanuel, o grande irmão. Antes de iniciar, nós vamos pedindo a proteção e a ajuda dos nossos mentores amigos, mentores do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, para que a nossa fala de hoje seja de bom aproveitamento para nós e para todos. Graças a Deus. Então, com a permissão de Jesus, vamos começar. Esse texto, Indicação Fraterna, foi retirado da primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 10, que nos diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Esse foi o texto de Pedro. Pedro escreveu essa epístola por volta do ano 60 depois de Cristo, ele já de bastante idade, e ele estava na cidade de Roma nessa época, e a cidade passava por grandes transformações e muita confusão, né? Por isso, em vez de assinar a carta com a indicação da cidade de Roma, ele indicou Babilônia. Babilônia, se referindo àquela Babilônia bíblica, conturbada, onde havia pessoas de várias raças, de vários credos, todas juntas, e naquela grande balbúrdia. E era assim que Pedro se sentia em Roma nessa época. E Nero, o imperador romano, havia mandado incendiar a cidade e culpavam os cristãos, né, pelo incêndio da cidade. Então, Pedro estava muito preocupado, porque sabia que haveria grande perseguição. Então, ele escreve essa carta endereçada às igrejas que estavam mais afastadas, possivelmente a igreja da Turquia, e ele pede nessa carta: servir uns aos outros, cada um conforme o seu dom. E quando ele fala em servir, a gente vai assim, se ligando à palavra trabalho, né? O serviço é um trabalho, né? E como é que a gente vê o trabalho no Espiritismo? Se a gente for procurar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, no item 3, ele nos fala assim: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. E isso é verdadeiro, não é? Se a gente parasse de trabalhar, parasse de conquistar novas coisas, de fazer mesmo coisas novas, de procurar ajudar, servir, modificar, não é? Se nós parássemos com isso, a nossa evolução ficaria meio que travada, né? Nós não iríamos para frente, seria atrofiada mesmo, como ele diz aqui. E aí ele continua assim: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Serás filho das tuas obras. Então, o trabalho nos mostra quem nós somos. O modo de nós trabalharmos mostra o nosso estado evolutivo, onde nós estamos, não é? E aí, Emmanuel começa lá
na sua indicação fraterna, nos dizendo: este é o caminho para o necessário burilamento. Trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. Então, ele nos dá toda a indicação de como devemos ser no nosso dia a dia, na nossa vida normal, natural, e também dentro da casa espírita, né? Ele está nos indicando o caminho. Então, ele fala assim: trabalhar, aprender, é lógico. Sem o trabalho nós não aprendemos, não crescemos. Sofrer, porque às vezes o trabalho nos traz sofrimento, até sofrimento físico, dependendo da situação. Alguns trabalhos repetitivos que fazemos nos traz sofrimento físico, né? Dar presença, estar presente, estar lá, naquela hora, não se acomodar, não é? E colaboração na causa do bem. Olha, colaboração. Se nós pensarmos na casa espírita, nós vamos lá muitas das vezes, a maior parte das vezes, para receber. Muito poucos vão para colaborar. E colaborar, ele coloca a causa do bem com letra maiúscula. Por que será que ele colocou causa do bem com letra maiúscula? Porque ele está se referindo aqui ao amor, a Deus, nosso Pai Criador. Causa do bem. E ele continua: o amor encerra em si as leis do universo, e tudo que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita desse modo o sacrifício a mais alta norma de ação. Não fujas aos encargos da sabedoria divina, sabedoria de vida, desculpem. Não fujas dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. E sabedoria da vida está com letra maiúscula, se referindo também a Deus. Acima de tudo, promove-te servindo mais. Promove-te servindo mais. Então, quando Pedro fala lá, servir uns aos outros, cada um conforme o seu dom, e aqui a gente vai pensar nessa palavra dom como uma capacidade, como uma forma de você, aquilo que você faz melhor, não é? E dentro da casa espírita a gente pode traduzir essa palavra por mediunidade. Então, se a gente tem que trabalhar dentro da casa espírita, tem que colaborar, cada um conforme o seu dom, não podemos fugir do trabalho. Não fujas do trabalho. Porque ele vai te ajudar. Cada vez você vai fazer melhor. E cada vez você vai aprender mais. E cada vez você vai receber mais também no plano espiritual. Muitas pessoas vão para a casa espírita simplesmente para receber. E esquecem que estão lá para colaborar. Colaborar na causa do bem. Continuando, Emmanuel diz: o suor do trabalho confere experiência. Isso nós não podemos contestar, não é? A lágrima da aflição acende a luz espiritual. Quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Muitas das vezes, quando nós estamos em sofrimento, nós perguntamos por quê? Por quê? Por que eu? Por que eu estou passando por isso? Essa não é a pergunta certa. Esse porquê, porque eu, porque estou passando por isso, nem sempre vamos entender, vamos conseguir essa resposta. Porque às vezes a causa do nosso sofrimento não está nem aqui nesta vida. E às vezes foge do nosso entendimento. Quando nós desencarnarmos, possivelmente vamos chegar no plano espiritual e se tivermos condição para isso,
vamos entender muitos dos sofrimentos por que passamos. Mas, né, a pergunta certa não é o porquê comigo, por que estou passando por isso. A pergunta certa é o que eu tenho que aprender com esse sofrimento. O que esse sofrimento vai me mostrar para que eu não repita o erro que cometi. Essas são as perguntas que devemos fazer, não é? E aí, Emmanuel continua: não fosse a prova e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Então, às vezes nós precisamos passar pela prova para poder entender o que está acontecendo e poder evoluir, crescer, modificar, transformar, melhorar. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos nossos semelhantes. Mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade, ser fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Então, muitas vezes a crise nos vem para nos mostrar o nosso erro e nós temos que aprender com ele. Então, Emmanuel nos chama atenção para que nós não esmoreçamos, para que nós não paremos o caminho, que nós contemplamos o sol, como ele diz lá. O sol nasce todos os dias, nos trazendo sempre uma boa nova. Sempre nos mostrando que existe sempre uma necessidade de estarmos novamente ali. E é assim que Deus faz conosco também. Muitas vezes encarnamos e não cumprimos com aquilo que precisávamos ter cumprido e voltamos novamente. Temos que fazer, refazer, renovar e reaprender. E também as nossas faltas nos ajudam a entender melhor e a ter indulgência para com o nosso próximo. Perdoar as faltas do próximo. Porque quando nós erramos, nós compreendemos a falta do outro, né? Porque eu já passei por aquilo, eu já fiz aquilo, não é? Então, se nós não passarmos pelo sofrimento, nós não aprendemos. Muitas das vezes nós vemos uma pessoa passando fome e nós dissemos, por que ela chegou nesse estado? Por que ela está assim? Ela devia reagir, ela devia fazer diferente. Por que ela não faz? Mas nós esquecemos que muitas das vezes nós também paramos no caminho. E se nós nunca tivermos fome, nós não vamos saber o que é passar fome. Então, em vez de reclamar, de falar coisas para as pessoas, nós temos que entendê-las, não é? E aí Emmanuel continua: não esperes por descanso externo, quando não tiveres a paz dentro de ti. Então não adianta a gente ficar esperando, né, que o mundo nos traga tudo às nossas mãos, que nós vivamos no bem-estar completo sempre, porque isso não vai acontecer. Né? Nós precisamos entender que há necessidade de que nós não descansemos, né? Que nós trabalhemos sempre. Haja o que houver,
Não te interrompas na tarefa em execução para ouvir sarcasmo e censura. Muitas das vezes, a gente para de fazer uma coisa porque ouvimos uma frase indelicada de outra pessoa. Não podemos fazer isso. Haja o que houver, nós temos que fazer a nossa tarefa. Os sarcasmos, as risadinhas que possamos ter ouvido, porque talvez não gostaram do nosso trabalho, a censura, às vezes, porque você é muito certinha, você está querendo aparecer com isso ou coisa parecida, isso não pode nos impedir de continuarmos no nosso trabalho. Tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro, sabe? Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada. E conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que assim como o fruto fala da árvore, o serviço é o testemunho, a testemunha do servidor. Então é o teu trabalho que vai demonstrar quem você é. Como disse lá no Evangelho, não é? Você é o reflexo das tuas obras, daquilo que você faz. Então, o Pedro já pedia lá para os cristãos, naquele tempo, para servir uns aos outros, cada um conforme o seu dom. E Emmanuel aqui nos repete essa lição, pedindo para que também nós sirvamos uns aos outros, usando tudo aquilo que nós temos de melhor. E o dom, esse dom a gente pode traduzir por capacidade, por competência, pode traduzir também por mediunidade dentro da casa espírita. Então, cada um vai servir de acordo com o seu dom, com aquilo que pode dar. Só não podemos parar, esmorecer. E vamos lembrar que quando nós fazemos escola, não é à toa que antes de ser discípulos, somos servidores. E o lema de Bezerra, trabalhar, 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 tem que estar sempre presente no nosso coração, no nosso entendimento. Então não é porque alguém menosprezou nosso trabalho, ou que alguém não acreditou no que nós fizemos, ou que alguém censurou, achou que o nosso trabalho não estava de acordo, que nós vamos parar. Então, servir uns aos outros, cada um conforme o seu dom. Então, vamos agradecer aqui aos bons espíritos, aos trabalhadores do plano espiritual do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, pela assistência que nos dão. E vamos agradecendo a todos por ter nos ouvido até agora. E que Jesus nos abençoe.